Muito boa tarde a todos. Eu conheço o Nelson, trabalha comigo, o Paulo também conheço há algum tempo. Este colega meu que se senta ao meu lado praticamente e não sei o nome dele, que é muito calado. Prazer a todos, eu quero agradecer o convite. Acima de tudo, estou muito contente de estar aqui a esta hora, porque hoje há uma reunião de condomínio no meu prédio e eu não arranjava maneira de esquivar. Foi excelente esta oportunidade. Então, e é também uma honra estar a abrir estas sessões da Chelsea Geek Wizard. Cláudio Gamboa, trabalho no SAP lá fez recentemente 9 anos. O meu site, que já vos apresentei, o Twitter e venho-vos apresentar o Wink. Vamos ver se isto funciona. O Wink é mais uma framework, há várias, esta é feita por nós, uma framework que toda a gente sabe o que é, mas pronto, muito resumidamente é um conjunto de ferramentas que nos permitem fazer interfaces web e acima de tudo o que há com estes frameworks web como o Wink e outros, mencionando o Bootstrap, que toda a gente conhece também. Permitem criar interfaces web que sejam de preferência fluidos. Estamos numa transição há algum tempo, que é o mobile, já há alguns anos, não é só agora, e é importante termos os sites que se adaptem a ecrãs de tablets e de telefones. Oferece uma forma fácil de construir, vou-vos mostrar como é que o poderão fazer. Depois, a par disso, tem alguns componentes também que são muito comuns em todas as páginas. Há um menu de navegação, não temos de estar a reinventar a roda cada vez que queremos fazer um menu. Chegamos à documentação, copiamos e colamos no site, só temos que fazer os ajustes necessários. E para complementar, ao contrário de outros frameworks que são baseadas principalmente na parte de JavaScript, nós temos a nossa própria framework de JavaScript há alguns anos. É um trabalho meu, inicialmente começou por mim em 2006. E que reaproveitamos com o lançamento do Wink para o integrar no Wink e faz parte do Wink e passa-se tudo a chamar Wink, seja a parte de HTML, CSS, como também a parte de JavaScript. E tem uma série de componentes, tem uma parte de core e a parte dos componentes de UI. As vantagens, eu uso, todos usamos, mas de usar uma framework, portanto, para facilitar o trabalho, a impedir, eu gosto muito deste do refactoring syndrome, que ao longo dos anos acontece a mim, acontece a toda a gente, é sempre aquela coisa, eu já fiz isto 30 vezes, 50 vezes, mas deste é que vai ser. E depois muda apenas um bocadinho de código. E então, há vantagens nas frameworks, há coerência na nomenclatura de CSS, o suporte multi-browser e facilitem muito o trabalho e tempo é dinheiro. Há vantagens para toda a gente. Mas a grande questão, e de certeza que se pergunta, eu já vi nos comentários alguém responder, que é um framework português, o que é que traz de vantagem, não sei quem é que foi, não me lembro da cara. Mas porquê criar mais uma framework? Assim, é bom que haja diversidade de soluções. Nós não tentamos vender, nós, a equipa do Wink, tentamos vender, esta é que é fixe, esta é que é melhor, apresentamos, temos as nossas vantagens, obviamente, mas apresentamos a framework e depois cabe às pessoas de escolherem o que é melhor, o que é pior, o que é que lhes dá mais jeito, o que é que não dá. Mas do que é que nós sabemos um bocado da nossa experiência. Não é dizer nós sabemos mais do que os outros, mas temos um conhecimento e uma experiência de utilização, pelo menos em Portugal, não lá fora tem essa experiência, mas nós só no país temos 36 milhões, são dados aproximados, já não lembro de que mês é que são, mas 36 milhões de visitas por mês. Temos sites, temos os nossos canais, os canais de mulher, vídeos, que quem conhece a realidade do SAP sabe o que é que o Nelson conhece, o que é que aquilo é,
a gestão de produto tem que meter o máximo de conteúdo no site, e porque temos que ter esta parceria, temos que ter este banner de publicidade, e porque temos que encaixar tudo. Então estamos habituados a lidar com esses problemas, ou temos de saber lidar com esses problemas. Por vezes não é fácil, por vezes não gostamos, mas está sempre, é a parte técnica, a parte do negócio, toda a mistura que temos de resolver. E depois temos de lidar, como referi, publicidade. A publicidade, alguma é feita internamente, outra é colocada na nossa plataforma, no nosso ad server, mas muita dela é feita por agências. E as agências fazem uma campanha de publicidade para nós, mas também fazem para outros concorrentes, outros sites, para pôr nos sites lá fora. E temos também que saber lidar com isso, temos que nos proteger. E às vezes há coisas que podem parecer mais complicadas, as pessoas perguntam-se, mas porquê que isto está assim? Às vezes é por essas razões. Nós queremos agradar às pessoas, à comunidade, mas acima de tudo também uma framework feita para o SAPO. E obviamente temos que dar suporte a vários tipos de browsers. Google, outros sites dão só o luxo não só o luxo de poderem fazer drop a IS7 e 8, nós ainda não vamos ver a seguir. Pronto. Na parte do CSS, o porquê que está dividida a parte de HTML, CSS e a parte de JavaScript, o porquê de fazermos uma nova framework. Nós, no início, começámos a olhar o que é que havia no mercado. Isto foi há 2 anos, foi julho de 2012, se não me engano. Na parte de JavaScript já foi de 2006, na altura fui eu que me baseei, fiz esse estudo, não havia grande coisa no mercado, mas as coisas como estavam implementadas não faziam muito sentido também para nós. As grelhas de outras frameworks estavam divididas em colunas fixas de dimensões, de 10 pixels, 5 pixels, 20, 5, 10, 20, essa divisão normalmente de 12 colunas. Para nós não fazia sentido, para termos um layout fluido, fazia mais sentido termos as colunas divididas em percentagens. Eu vou-vos mostrar a seguir. Isso, pronto, fazia com que os layouts não fossem muito flexíveis, na parte do tocar responsive. A nomenclatura de CSS era uma nomenclatura, algumas palavras não fazia sentido. É diferente de nós definirmos uma nomenclatura do que estar a aprender outra, às vezes eram muito abreviadas ou um bocado abstratas. Pronto, e criamos a nossa nomenclatura. E depois uma parte muito importante. A equipa técnica do SAP são 200 pessoas. Há bugs. Software, tentamos evitar, mas obviamente que há bugs. Os bugs são reportados pelos nossos colegas. E é muito mais fácil ter alguém que conhece a framework e fazer um fix ou adicionar uma nova feature, vem ter connosco e dizer, pá, este componente faz isto e aquilo, mas se fizesse aquilo outro, dava-me jeito. Ok, a pessoa implementa e vai enriquecer a framework, e não temos de estar à espera de pull requests que sejam aceitos, que por vezes não são aceitos, porque, ou por justiça, ou porque não segue algumas regras da framework, e assim temos o controle total, como nós internamente, dentro do SAP. Uma coisa que acontecia era alguns hacks que eram feitos, dou-vos um exemplo, as media queries, não é estranho para ninguém. A media queries é a definição num CSS, onde uma pessoa pode definir para uma determinada largura do ecrã, vai interpretar um determinado bloco de CSS. E só são suportados no Internet Explorer a partir do 9. E os hacks que eram feitos eram com snippets de JavaScript. E a solução
que era apresentada não gostamos, porque algumas delas alteram completamente o layout e às vezes pode estragar o layout que está feito. E nós esquecemos isso, pomos isso de parte e fazemos as coisas conforme o suporte do browser. Na parte de JavaScript, um problema muito grande e como tenho reparado, porque há uma grande comunidade à volta delas, é verdade, mas nunca se preocupam em fazer uma framework que possa ser utilizada em coisas grandes. As coisas de jQuery, por exemplo, é muito fácil de utilizar, muita gente utiliza, é muito fácil de integrar, é muito fácil de aprender, é praticamente outra linguagem, então não é JavaScript, aquilo é jQuery. Mas tem um problema em lidar com várias versões da release. Não sei em que versão é que vai, não acompanho isso, mas partem a compatibilidade com versões anteriores. Nós temos esse cuidado para nos prevenirmos, porque no SAP, além da parte do JavaScript do site, há outros componentes que são feitos pela minha equipa, a equipa de JavaScript do SAP, transversais, em que um site que é feito, ou que foi feito há um ano atrás, pode decidir, precisamos de um componente de comentários, por exemplo. E nós fazemos o componente de comentários com a versão de JavaScript que temos agora, que vai entrar num site que foi feito há um ano, ou pode vir a entrar num site que seja feito apenas daqui a um ano. E a parte do JavaScript, como está feita, lida bem, protege a si própria e podemos ter uma versão 1 do utilitário Array, juntamente com a versão 2 do utilitário Array, que não são nada compatíveis entre uma e outra, mas que o site vai continuar a funcionar e não vai partir nada. E depois, também não se protegem com outros scripts que possam entrar no site. No caso da publicidade, que entra no site e sabe-se lá de onde é que vem, o termo polyfields de JavaScript. Sejam à vontade, levantem a mão. Os polyfields em JavaScript é quando funcionalidades de um ECMAScript mais recente que implementa não são suportadas por browsers mais antigos. Há muita gente que expõe, dou-vos um exemplo, o for each nos arrays, iterar sobre um array. É muito recente e eu nem sei a partir de qual é que suporta. Então o que fazem? Nós podemos estender objetos nativos no JavaScript, podemos estender objetos nativos do browser, da própria linguagem. Um array, ponto prototype, ponto for each. Se não suportar, se isto não existe. Agora, a implementação que é feita por um script de publicidade ou por um colega nosso que decidiu fazer isso, pode não ser a mesma. O for each supostamente vai iterar sobre o array, mas ele decidiu que o for each vai iterar do array, mas do último item para o primeiro. Outra framework que implementa esse for each da maneira correta, com a junção dos dois scripts, um vai refazer o outro, portanto, a página principal, o script principal que precisava de correr e iterar sobre um array do índice 0 ao último, vai correr do último para o primeiro e vai para a janela. E a parte de JavaScript do Wing previne isso. Sim. Mas como? Previne? Não expõe nada fora do scope do Wing. Eles expõem o Wing, eu mais à frente depois vou mostrar, o Wing expõe apenas uma variável global Wing e está tudo dentro desse contexto. Obviamente que é mais difícil, aliás é mais fácil, portanto, para a maneira errada, escrever um array, temos um array, fazer ponto for each, qualquer coisa e iterar. Para usar para o Wing temos que fazer um Wing util array, ponto for each e passar no argumento como o PHP. Nós não decidimos, isto é uma decisão que vem há muito tempo e por razões históricas. Porque a primeira versão da framework de JavaScript do SAP era baseada em prototype, ainda quando o prototype era bom, porque eles depois estragaram tudo. E
E eu também venho do PHP, se calhar as tendências também depois é pela vontade de quem está a desenvolver e a pessoa que está responsável por isso, é muito por opção pessoal. Então optámos por ter uma utilização tipo PHP. Passas por argumentos no chaining, em que tens objeto, ponto, propriedade, método, qualquer coisa. Então as razões que eu vos falava há bocado, o suporte de browsers, isto é um apanhado das visitas por mês num page do SAP. O resto do browsers é tudo muito bonito, mas nós temos aqui este cancro do IE7 que tem 36 milhões, que são 11%. Ainda é muita fruta. Ainda o Nelson está na parte da publicidade, ainda é muito dinheiro. Se estes 11% abandonam o SAP porque está tudo partido, porque as coisas não funcionam. E por isso é que nós damos então o suporte ao IE7, não em todas as funcionalidades, é aquilo que suporta. Isto é uma tabela apenas a mostrar. Eu confesso, não sou a pessoa indicada para vos explicar melhor o que é isto, sei por alto. Parte do box sizing, que permite termos o box sizing, a tal explicação mais correta. As media queries e a 7, 8 são 9 não suportam. Então preparamos as coisas para que funcionem, não da maneira como funcionam nos outros browsers, mas pelo menos que tenham um aspecto apresentável. Aqui uns exemplos do IE7 com o box sizing e as media queries. Isto aqui é que podia acabar? Desculpa agora. 25 minutos. Ainda tenho 25 minutos. Pronto, o IE7 não suporta media queries. Temos uma folha de estilo CSS dedicada apenas para IE7, aliás, para não suportar a parte do box sizing. O que não suporta media queries no IE8, o site aparece, tem o aspecto, algumas coisas que não são totalmente iguais, mas não encolhe o browser, ou não se adapta ao browser ao ecrã, mas não é um problema apresentar a página como num desktop. Quando vos falei então das grelhas, e o que nos permite fazer o layout fluido, nós fomos 22, são ligados, são 22, não vou contar, tamanhos em blocos de 5, percentagens de 5, exceto os 33% e os 66%, para permitir ter um site com 3 colunas. Quando queremos ter o site, por exemplo, um site temos 3 colunas, é matemática, é dividir 100 por 20 colunas pretendidas, em patas de 5, e os tais 33%, e conseguimos fazer as nossas colunas no site. Como é que conseguimos fazer isso? A tal nomenclatura do CSS fácil de perceber. Temos as nossas classes de CSS com um large, um número, 33, ou 5, 10, esses tais fatores de 5. O large em que é para os ecrãs large, a seguir já mostro as dimensões. Para os ecrãs medium, show it, temos o prefixo medium, 50 a dimensão que queremos, e depois para um ecrã small. Temos o cuidado com os nomes das classes que nós utilizamos, que sejam intuitivas. Um exemplo do menu, temos o markup, semanticamente é correto, temos o menu na tag nav. Temos a nossa classe in navigation para definir que isto vai ser uma coisa de navegação, e depois definir o tipo de menu que queremos, horizontal, menu e outras classes que estão no site na documentação. Shadow, round, vários tipos de menus, e uma questão de alterar as classes. E o cuidado que temos também com a apresentação, by default, é uma apresentação bonita,
não é feia. Eu adoro o Wing porque eu ando há não sei quantos anos nisto e nunca consegui fazer um site em condições. Na parte da apresentação. Mas espetáculo, isto faz isto, isto faz isto, faz isto, olha para isto. Mas está feio. Eu não sei misturar duas cores, não é? Preto com preto, combina sempre. E com o Wing consigo, o site que estava a mostrar há bocado, eu estou maravilhado com aquele site, eu nunca consegui, o meu site pessoal, e nunca consegui ter um site tão bonito. Mas tem um aspecto apresentável. Um back-office é diferente do back-office feito por, normalmente, o pessoal do back-end que faz os back-offices, é sempre brutal. Tem sempre um aspecto horrível, já fiz muitos assim, e ao menos assim estão apresentáveis e o gestor de produto depois vai tirar os Excels e os CSVs e gosta daquilo que vê. Mas também dá para customizar depois à maneira do designer. Quando temos um designer disponível para fazer uma coisa em condições, tem o Wing como base e depois pode definir ou estender os estilos que já estão definidos. Este é um exemplo de um site feito no SAP, por Fernando Pessoa Labs, SAP-PT, que temos aqui o exemplo dos 3 ecrãs em desktop visto com estas 5 colunas. No tablet, 3 colunas, o resto não há grande alteração. Estes labels aqui que se adaptam ao ecrã, mas a grande diferença está para os ecrãs small, em que temos apenas uma coluna, o menu, em vez de estar horizontal, passa a ser vertical, e temos um site feito com o mesmo código e que se adapta a 3 ecrãs. Outro exemplo, foi lançado recentemente o Beta Vídeos SAP-PT. Está no slide anterior, foi feito por um designer, este fui eu. O Beta Vídeos SAP-PT é a nova versão do SAP Vídeos. No desktop temos aqui este destaque com o menu mais o array para publicidade. No ecrã no tablet já não temos aquele campo da publicidade. Os tamanhos dos blocos vão encolhendo em escala e depois no ecrã small a listagem já está, que é horizontal, já está vertical, o menu dos destaques já está por baixo da imagem do destaque e o menu cá em cima, o menu horizontal que cá em cima, que neste slide está com drop-down. Já agora uma questão. Sim. Aí a publicidade desapareceu, mas não é suposto, depois tem que aparecer noutro sítio. Como é que... Arranjamos forma de pôr, por acaso não sei onde é que ela está agora, mas sim, não podemos também esconder. Na parte mobile, temos alguma publicidade adaptada para ecrãs mobile, que tem que ter aquelas dimensões que seguem as leis do advertising. Mas sim, trocamos a publicidade ou um handbrake que vai ocupar o ecrã, principalmente no small, lá pomos os outros banners, substituindo os outros banners mais pequenos. Sim, já agora perguntar uma coisa. Para o mobile, vocês preocupam-se com quantas dimensões de ecrã? Eu já vou dizer a seguir as milipés que temos definidas. Tal como na parte de layout, os componentes de JavaScript também têm de se adaptar aos vários ecrãs. Um exemplo de uma modal que vemos aqui ocupar 80%, mais ou menos, do ecrã, na horizontal. Num ecrã pequeno, ela vai encolher, vamos ter os eventos para o resize do browser e vai adaptar o conteúdo em relação ao ecrã, já não ocupa os 80%, já vai ficar quase nos 100%, mas temos sempre este cuidado num carrossel. Imagina um carrossel que mostra 3 imagens por página. Também o temos preparado para quando vamos para um ecrã small, em vez de mostrar as 3 imagens por página, vai mostrar apenas uma que faz sentido. E depois também nível de funcionalidades, num ecrã pequeno, num tablet ou num smartphone, tem que suportar o swipe. Há pessoas que às vezes fazem, têm para desktop o site,
o swipe vai ser estúpido. Não, ninguém agora é com o rato. Mas tem de haver esse cuidado para os mobiles. Muito rapidamente, como se usa, temos o nosso site inksap.pt. Nós chamamos a CDN, não é uma CDN como uma CDN conhece, mas temos o código todo disponível também no CDN inksap.pt. Depois temos o botão de download. Temos o código todo no GitHub, que não tinha referido. E quando sacamos o zip, isto é só um apanhado do que vem no zip com a respectiva versão. A versão já ficou hoje atualizada, então hoje a release 2.3.1. Esta foi a última, esta foi lançada segunda-feira, terça-feira. O que é que traz então este zip? Traz a pasta de CSS com os CSS compilados. Os estilos são feitos em Less, que é uma linguagem, uma meta-language de cores e dimensões para CSS. E depois é processada e é transformada em CSS. E no Less uma pessoa pode definir variáveis, o designer não tem que estar a pôr em cada bloco as cores, definir variáveis logo no início. É uma linguagem de programação e podem utilizar variáveis ao longo do código e depois, quando é processado para CSS, ele vai substituir essas variáveis pelas cores específicas, pelos tamanhos que ficaram definidos. E temos o nosso CSS, temos uma versão também minificada, não está ali, e o tal fecheiro dedicado ao IE7. No JavaScript temos o link.js. Nós temos a parte de JavaScript dividida em duas componentes, que é a parte core e a parte UI. O link.js tem apenas a parte core. Se vocês quiserem fazer os vossos componentes UI, não precisam de nenhum, incluem só o link.js. Tem também o link UI, que é onde estão todos os componentes UI, e o link all, que são os dois fecheiros anteriores apenas no. E depois também temos para cada módulo de UI que fazemos, por exemplo, da modal, temos também o fecheiro apenas dedicado. Se nós precisamos do core, mas de UI só precisamos de uma modal, não precisamos, o slide a seguir já nos mostra que às vezes não há grande benefício, mas não precisamos de carregar todos os módulos de UI, podemos carregar os módulos de UI daqueles que precisamos. E o autoload JS, depois na parte de JavaScript vou-vos mostrar, mas é a coisa que faz alguma magia para conseguir instanciar componentes de UI sem ter que escrever uma linha de código de JavaScript. O designer está a montar o site, quer pôr um carrossel, não tem que saber uma linha de JavaScript, não tem que ir copiar código. Definimos tudo com data attributes, as opções que precisamos, e este autoload vai ler a página quando a página é carregada e vai instanciar os módulos de JavaScript. Diretoria de imagens, de fontes, usamos também o Font Awesome para os ícones, e um cookbook com algumas páginas padrão, página de artigo, uma página simples, que já tem o header na página com recursos definidos. Há coisas que vão mudar, há uma coisa que ainda não disse, eu não vou entrar em grande detalhe, mas estamos agora a trabalhar já na versão 3, que irá ser lançada, vai ser lançada no Covid, e que vai trazer algumas mudanças. Esta estrutura, há algumas coisas que vão mudar. A documentação, nós não nos orgulhamos da documentação que temos, infelizmente. A parte de CSS e HTML está interessante, a parte de JavaScript, são programadores a fazer. Temos uma documentação técnica, mas vamos remodelar o site completamente e vamos apostar muito na documentação e exemplos. Este é um exemplo do tamanho dos fecheiros. Nós sabemos também do CDN SAPT, com a respectiva versão. O que está à frente da versão é a estrutura que vem no zip. E é servido de zip. E temos aqui uma comparação de valores dos fecheiros minificados, não modificados e gzip. Há um fecheiro, um link all, que tem tudo, o código todo minificado. São 254 capas, de gzip são 73 capas.
às vezes para um telemóvel, mas agora com os planos de dados que as pessoas têm, isto não é muito. Isto é um exemplo apenas quando sacarem o zip e o servirem do vosso servidor. Há um problema no Firefox, não suporta as web fonts para. Não renderiza as web fonts por lhe faltar um header. É preciso, isto é um exemplo da configuração da Apache, de enviar o content type respectivo para os vários tipos de fontes que há, e é preciso enviar o header, o access control about origin, como asterisco. Entrando então em detalhe no HTML e CSS e como é que se fazem as coisas. Isto é um exemplo do head do fecheiro HTML. Esta meta tag é essencial para a fluidez de um site funcionar. Se não tivermos esta meta tag, por exemplo, num smartphone, abrimos uma página, vamos vê-la com o tamanho, com a apresentação como a vemos no desktop, em que podemos fazer colher ou fazer zoom ou não. Desta forma, adapta-se, vai forçar a dimensão e adapta-se à dimensão do ecrã. A chamada de JavaScript, temos aqui o conditional comment para só nos IE7s é que vai carregar o INC IE7. As chamadas de JavaScript e depois, pretendendo entre os módulos UI, a chamada do local.js. Eu esqueço-me sempre destas animações no slide como se via mal. Podem usar então as chamadas locais ou usá-las no granha aqui. Não. Está bem, obrigado. As media queries que temos definidas. Na versão 3, uma mudança que temos, adicionamos mais 2 tamanhos do ecrã. Temos o tamanho small, que são para dimensões inferiores a 650 pixels, a medium entre 650 e 960 e a large 960. Na versão 3 vai haver uma extra small e uma extra large. Mas porquê, Cláudio? Tens a necessidade de algum tipo de Sim. layout onde 3 é pouco para... Sim. Há os smartphones mais finos, ainda mais pequeninos, mais pequenos, assim, que se poderiam adaptar, porque há uma internet de 650 pixels acaba ainda por ser muito. Eu não sei agora as dimensões que vão ter, mas os 650 num daqueles Samsung Galaxy S qualquer coisa, pode haver até um tamanho intermédio entre os 650 e se calhar um 300. Eu acho que, se não me engano, acho que é 380. O extra small abaixo de 380, 650, mas sem certeza. Não fará sentido olhar para modelos de massa, tipo iPhone e eventualmente outros, Samsung, e fazer também mini queries pré-definidas por esses tamanhos. Isto aqui apanha os intermédios. Há uns tempos estive a ver uma lista, todos, não é de todos, mas assim um grande apanhado de dimensões de ecrãs, dentro da mesma marca, de modelos para modelos, há variações 1, 2, 5, 10 pixels, que é muito complicado. Então tentamos manter, às vezes 650 para um determinado telefone é fixe, mas se calhar 660 já não é, ou ao contrário. É assim um apanhado do que nos parece mais correto. Mas sim, abertos a sugestões e em vez de serem estas dimensões, serem outras, isso estamos sempre. Como é que então adaptamos agora em pormenor como é que fazemos o código? Para uma utilização da grelha, precisamos então da classe. Temos o nosso container com o IncGrid. Queremos colunas. Definimos um container para esse grupo de colunas com uma classe com um grupo. E depois, cada uma das colunas, a classe com a dimensão pretendida, o AS 70 ou o AS 30.
Para misturar ou para preparar para vários ecrãs. Mesma coisa, link read, column group. Aqui este exemplo será para 4 colunas no ecrã large. Aliás, 2 colunas no ecrã medium e uma coluna apenas para o small. Então vamos o large 25 em cada uma das colunas, o medium 50 e o small 100. E o resultado, este é o exemplo do 70-30, mas quando, isto é uma tentativa mais ou menos de mostrar isto no ecrã de desktop, no tablet e no smartphone. Pronto, o resultado vai ser, vamos ter as nossas 4 colunas, A, B, C e D. Nos mediums, ele vai partir, vai pôr 50% de cada uma das colunas, portanto, as duas, a C e a D, vão passar para baixo. E no ecrã small temos, não são colunas, vão ser as linhas. Outras classes também úteis são os gutters. Para dar aquele espaçamento entre as colunas, para elas não ficarem encostadas, tem os gutters, tem gutters só horizontais, verticais também. Tem um half gutters, para que tenha uma dimensão, um espaçamento mais pequeno. Isto é consultar o site, é só uma amostra do que temos. Para fazermos a subdivisão do espaço em certos sítios, precisamos de 3 colunas, noutros sítios já só queremos uma coluna numa parte do site. É uma questão de juntar, às vezes é preciso escrever mais marcante, se não dizemos que não, mas depois o resultado que se pretende é muito mais fácil de ser obtido. Isto é um exemplo em que temos um column group onde temos então uma coluna large que apenas 60%, o 65% e small 100%. Dentro dessa coluna que está definida nos 60%, podemos definir outros grupos de colunas. Então, podemos encadear e fazer nessa das várias colunas pretendidas para montar o site. Outras classes também muito úteis. A quem é de back-end e às vezes quer montar alguma coisa de front-end é a parte de centrar as coisas, os floats, o pôr do lado direito. Damos também classes para fazer isso. Aquele exemplo, o medium push center, significa que apenas no ecrã medium este elemento vai ser enviado, vai ficar centrado na página. Tem também os push center, tem os content center em que o conteúdo vai ficar centrado, ou right ou left. Tem uma série de utilitários bastante úteis. Outro exemplo é mostrar ou esconder elementos conforme o ecrã. Eu estou a dar os exemplos escondidos, mas isto pode ser aplicado a qualquer elemento. Uma imagem que está a ser mostrada num ecrã large, há bocado aquele MREG, pode ser escondido, pode ser aplicado ao elemento onde está o MREG, com height medium e height small, e o que faz é que num ecrã medium e small aquele elemento fica escondido. Tem outros show medium ou show small para só mostrar em determinados ecrãs, etc. CSS. Este é o principal. Nós temos um glossário na página principal, no footer tem um link para o glossário, onde podem consultar isso. Temos os vários menus, onde temos a parte de tipografia, a parte dos ícones. Não precisamos de usar imagens para ter um ícone do Facebook, para ter uma seta à direita ou à esquerda, um resize ou uma cozinha para fechar. As tabelas, os formulários também. Estão lá os exemplos de código que podem utilizar. Passando à parte de JavaScript.
A nomenclatura utilizada é, como referi há bocado, nós temos tudo no namespace Inc, na variável global Inc. E temos é uma estrutura modular que aparentemente só recentemente começou a ser moda, porque antes era tudo onde no principal os punham vários objetos ou várias funções. A Luís sabe que era assim que se chamava em 2006. Já tinha esta estrutura modular. Tem desvantagem, é muito mais difícil de aprender. Muitos módulos separados, não é a mesma coisa estar a incluir um fecheiro ou saber que estão aquelas funções expostas. Teve a estrutura modular, mas é mais fácil de manter. A organização, sem dúvida, quem é back-end usa há muito tempo namespaces de módulos e é muito mais fácil identificar o sítio ao que pertence. No JavaScript não temos o conceito de namespace. O que é um namespace em JavaScript é um objeto dentro do objeto, e quando temos um determinado módulo dentro do namespace é outro objeto dentro desse namespace. Portanto, é tudo propriedades de objetos. As vantagens em termos desta forma construída desta forma modular, com o inc, o namespace e depois o módulo, nós pomos apenas a variável inc. Nós, quando definimos uma variável em JavaScript na página principal, o que acontece é uma propriedade que fica agarrada ao objeto window. Tudo o que é criado no scope global são tudo propriedades do objeto window. Nós, ao expormos apenas o inc e isto sendo um objeto que depois estendendo o resto das propriedades, vão ficar todas dentro deste objeto principal. Tipo, os namespaces, além da organização, é verboso. Dizer um inc util array é um utilitário, dizer um inc dom element, inc dom CSS, vai ser alguma coisa que está relacionada com o DOM. Portanto, é verboso e tentamos também ser muito verboso explícito no nome dos métodos que expomos. E como já tinha dito, suporta as várias versões do mesmo módulo dentro da mesma página, tanto no core como no UI. Quando fazemos o download do código, do Inc, para utilizar, já vem tudo compilado, já vem tudo dentro daqueles bundles com os fecheiros todos concatenados num fecheiro e unificados ou não. Para desenvolvimento, a estrutura que utilizamos é também com a separação dos módulos. O URL do GitHub é o /sap/inc, e esta é a estrutura da source da parte de JavaScript. Temos a nossa diretoria com o inc e separamos isto também com os vários fecheiros para cada módulo no file system. Temos o inc que tem o core, eu vou-vos mostrar os métodos que o inc core expõe. Depois os namespaces, o DOM, o net e o util. O DOM, coisas relacionadas com o DOM, o net, os Ajax e os JSON3, util utilitários e depois no UI os componentes de UI. Esta é a estrutura, fazendo um find ao file system. Esta é a estrutura que temos. Dentro do DOM temos um módulo de browser. É mau no JavaScript, é uma má prática, péssima prática, fazer detecção por browser. Deve-se fazer sempre por feature, mas há em situações que é impossível. Há em situações que estão Safari, estamos a falar de Safari. Ontem, um exemplo, um trabalho que estávamos a fazer, só a versão do Safari que está no Snow Leopard, em Maverick estava a funcionar tudo bem, outras versões anteriores funcionava tudo bem, o raio daquela versão do Safari naquela não funcionava e era preciso meter uma exceção. É preciso, nesse caso, recorrer à detecção do browser e da versão do browser. O módulo de CSS, onde temos métodos para manipulação de CSS, de estilos, fazer um hide, um show,
o opacity, fazer um add class name, um remove class name dos elementos, o element para criar elementos, ver dimensões de um determinado elemento, etc. Eventos para fazer para pôr os listeners dos eventos nos elementos, os cliques, os mouse downs, ups, etc. Mais funcionalidades já de eventos, detectar a posição do rato no ecrã, por exemplo. O form serialize, passando o ID de um formulário ao fazer a serialização, vai extrair os elementos do formulário, extrai o valor e constrói a query string para. Constrói um JSON, depois com esse JSON é fácil de termos a chave, o valor, o nome do campo e o valor. O load eu jQuery o DOM ready, é mais fácil dizer assim. O evento, o JavaScript, quando uma página é carregada, conhece o evento onload, esse existe há vários anos. Recentemente foi implementado o DOM content load. Não é a mesma coisa que o load, o onload, mesmo assim o load é diferente de IES para não IES, principalmente encarregamento de imagens. Esse tal DOM content load é quando a tag body é fechada e quando temos o nosso DOM disponível. Isto para quê? Uma página está a ser carregada, está a ser renderizada, abre a tag body, vai carregando os elementos, vai sendo lido o body, mas o body ainda não está fechado. Às vezes há JavaScripts que estão ali no meio, logo a seguir à abertura da tag body, que adicionam elementos à página. Vou adicionar um elemento, fazer um append char. Isto é por X, isto funciona por X feitos pelos browsers para que funcione. Fazer um append char vai adicionar no final do elemento body. Só que o body ainda não está fechado e não existe o resto dos elementos. Isto, na teoria, sim, na prática, está incorreto, não devia funcionar, no entanto, acaba por funcionar de alguma forma. Portanto, é bom começar a fazer manipulações de DOM apenas quando temos o nosso DOM disponível, ou então ter o cuidado de apenas invocar essas coisas JavaScript para elementos que estão antes da chamada dessa invocação de JavaScript. O selector existem os seletores de CSS, os cardinais, aqueles seletores que são usados nos documentos de CSS, o cardinal para definir um ID, um ponto, qualquer coisa para definir uma classe. Recentemente nos browsers existe o Query Selector e o Query Selector All, em que podemos passar um seletor de CSS e ele vai procurar os elementos por esse seletor. Antes havia só o getElement by ID, ia buscar por um determinado elemento, um getElements by tagname, desculpa. Aqui ia buscar aquelas tags, os elementos com aquela tag que se passava. Depois começaram a haver implementações do getElements by class name. Com este Query Selector e Query Selector All é muito mais fácil, uma pessoa mete logo a query string pretendida para um determinado elemento, dizemos a tag div cardinal, ou seja, o ID X, que tenha o ID X, o ID tem que ser único, é a classe X, o ponto classe X, e que seja um filho direto, tenha este filho direto, que seja um LI, ou um L. Podemos meter esta chamada toda de JavaScript, e no selector nunca iríamos conseguir fazer uma coisa de raiz estável, e o que utilizamos aqui utilizamos o Sizzle, feito pelo Resic do jQuery. Namespace net com Ajax, JSONP, depois os utilitários e os módulos usuários para vocês, os deckpickers, os validadores de fóruns, os modais. Passando ao que o INC nos expõe, tal variável global INC. De funcional não expõe grande coisa, expõe de útil e expõe os métodos principais para a criação dos módulos e para a utilização de módulos. Expomos aqueles três primeiros métodos que, para substituir, não são bem antes, mas o INC I, getElementById, o INC S,
para o Query Selector e um Inc SS para o Query Selector All. O S e o SS, depois estão os tais selectors CSS, um só devolve o primeiro elemento que encontra, o segundo devolve, atenção, o Query Selector All devolve uma node list, que é um array-like, atenção, é um objeto, não tem propriedades de array, mas nós estamos a pôr tudo com o array para nos podermos servir das funcionalidades do array. E depois temos o Create Model, que é o método utilizado para a criação de módulos. Já vou-vos mostrar um exemplo lá frente. O Require Model se pode utilizar um determinado módulo de uma determinada versão. Este Get Model é apenas para criar uma alias de uma determinada versão de um determinado módulo. E este Create Est ainda não está muito promovido, mas agora com a versão 3 vamos tentar promover a sua utilização. Principalmente para quem quiser contribuir. É muito difícil ganhar tração nas comunidades, mas também temos que nos proteger, como disse, uma coisa feita para o SAP, feita para a comunidade, mas não podemos assim à partida qualquer coisa que seja feita, uma extensão que seja feita, um módulo novo, de incorporar dentro dos namespaces principais. E por isso temos que criar um Create Est. Quem quiser contribuir, nós damos visibilidade, vamos expor o trabalho das pessoas, mas ficam os módulos criados, só ficar no Create Est, no Inc Est, desculpa. Extend OBJ faz uma cópia de um objeto. No JavaScript não há cópia direta de objetos, os objetos são criados por referência. E o Extend OBJ damos um objeto vazio, que é para onde o pretendente vai ser copiado, e o que faz vai correr propriedade a propriedade e vai criando um novo objeto com essas tais propriedades. Logo 2 minutos? Sim. Para matar, vamos tentar. O bind event, o bind já existe no JavaScript, não desta forma, mas com chaining. 2 minutos para os 45. Para os 45. Okay. Já uns descontezinhos por causa das perguntas e respostas. Mas Okay. Perguntas. O bind e o bind event é mais fácil dar-vos um exemplo à frente, mas o que serve é para manter ou para invocar uma determinada função num determinado contexto. Estas animações fixes que eu esqueci que existem. Um exemplo simples, temos o bloco de HTML com o ID, é só para vos mostrar o que é que cada um devolve. O INC vai nos devolver um elemento ou nulo, no caso de não encontrar o elemento com o ID que passamos. Atenção, isto facilita. A vantagem de utilizar um INC é que não precisamos passar diretamente depende da utilização, depende da invocação, mas criamos um módulo e dizes, aqui podes passar um ID num determinado elemento ou podes passar o elemento. O INC faz essa verificação. Se for passar numa string, supostamente vai ser um ID. Se não for uma string, se for um objeto, então já é um elemento e ele vai utilizar. E ele vai utilizar logo esse elemento, faz logo o return desse elemento. Mesma coisa para o S e o SS. O S devolve nulo caso não encontrar. O SS dá um array com a listagem dos elementos que encontrou ou então um array vazio. O exemplo da cópia do objeto, já expliquei mais ou menos como é que era, fazer a cópia entre um ou outro. É bom às vezes, quando temos módulos e temos várias opções definidas nesse módulo, podemos ter logo opções pré-definidas. E quando é passado este OBJ1, que é daquele onde queremos fazer a cópia para o OBJ3, propriedades que não existam no OBJ1, mas que existam aqui, não vão ser escritas. No entanto, se forem passadas propriedades que existem neste objeto pré-definido, elas vão ser reescritas. A parte então da criação de módulo, nós temos o Create Model, onde damos o nome acho que isto é anime, sim. Damos o nome do módulo pretendido com o respectivo namespace da versão. O terceiro argumento que passamos à função é um array de dependências de outros módulos dos quais este módulo depende. E quando se utiliza, nós não temos que utilizar um link.dom.css_1.
Porque depois o quarto argumento é uma função que definimos os argumentos que são criados aliases dos tais modos das respectivas versões e são expostos dentro desta função, dentro deste scope, um link DOM CSS é exposto como CSS e depois dentro do scope da função podemos usar apenas CSS, não é? Class name, dizendo o elemento que é e a classe que queremos adicionar. No final, temos a nossa. Nós criamos os módulos desta forma, isto é um objeto little, com as propriedades, em cada propriedade são métodos, podemos definir também propriedades, e no final, portanto, fazer o return deste objeto. E ele vai ficar exposto quando este fecheiro é carregado com o módulo inc.talentspace.módulo _1 e que pode ser utilizado para outros módulos, para serem criados outros módulos com aquela nomenclatura. Ou então com o require modules para usarmos uma determinada para usarmos os módulos que precisamos. As pessoas queixam-se muito que isto é chato de utilizar. Ter que usar o require modules. A dica que eu dou é, uma página tem as várias dependências JavaScript e depois tem 1 ou 2 ou 3 ficheiros essenciais para que a página funcione. Façam o seguinte, no início do vosso ficheiro de JavaScript, só vão ter a ganhar, já vos explico porquê. Coloquem o link require modules e comecem a escrever os módulos que vão precisar e no final do ficheiro fechem a chaveta